Gente, boa tarde, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, né? Estamos aí enfrentando, né, dias de calor, né? O calor, hoje e amanhã ainda vamos ter calor. Olha aqui, a previsão de chuvas é só no segundo semestre, agora de outubro, né? Mas sempre foi assim, né? Outubro é o mês do plantio, é quando vem as primeiras chuvas, né? A terra começa a ficar molhada, aí você planta milho, planta feijão e etc, né? Vamos esperar que a chuva chegue, né? E chegue uma chuva tranquila, sem muitos problemas, né? E o presidente Lula, que sofreu, né, uma coisa grave, porque ele saiu dos Estados Unidos e o avião, tão logo saiu, teve que, dos Estados Unidos não, lá do México, né? Onde ele esteve, né? E logo que o avião alçou voo, né, houve um problema, uma pane, e aí o piloto pediu para voltar e ficou 4 horas o avião, né, passando por cima da cidade do México até esvaziar o tanque para ele poder, né, fazer chegar no aeroporto ali sem problema nenhum, né, fazer um pouso sem problema, né. E me parece que houve alguma coisa, algum pássaro entrou na turbina do avião, numa das turbinas do avião. Mas o presidente já determinou, compre um outro Aerolula. Vai querer um avião novo, né, para substituir esse avião que ele fala que não viaja mais dele. É isso aí. Bem, mas vamos hoje conversar com o jornalista Jorge Fernando dos Santos, está aqui conosco, nosso convidado, para falar sobre o seu livro Travessia no Tempo, que reúne a memória de toda a sua trajetória, não só de escritor, jornalista, né, compositor. O nosso querido Jorge Fernando dos Santos, ele é tri, né? Jornalista, compositor e escritor. E tem mais alguma coisa, né, Jorge? Já escrevi Boa teatro tarde. também. Boa tarde. Teatro também, né? É isso aí, né? Beleza? Boa tarde, prazer o livro estar aqui aí, com A você. Travessia do Tempo, no Tempo, né? Você conta um pouco da sua trajetória, né? Exatamente. Eu falo um pouco da minha vida, mas também homenageio aqueles que me ajudaram, que passaram no meu caminho, que me deram a mão, né? Grandes artistas intelectuais, colegas de profissão como você, João Etienne Filho, né? Zé Maria Rabelo, com quem eu militei no PDT, né? Amigos queridos que já se foram, alguns deles, né? Mas também pessoas que estão aí vivas, né? Como Cunha de Leiradela, que é um grande escritor que está em Portugal, né? O nosso irmão Carlos Herculano Lopes, né? Carlos Herculano, grande figura. E vários outros aí, que Oswaldo França, Murilo Rubião, Roberto Drummond, Helena Pena, Helena Jobim, né? Pessoas que eu tive a honra de conhecer, que me ensinaram muito, né? E que em determinado momento ajudaram a mudar o curso da minha vida. Porque eu venho de uma família humilde, uma família pobre, meu pai era um marceneiro, né? Minha mãe era dona de casa, e você sabe a dificuldade que é para um sujeito de classe pobre subir nesse país. É, né? Verdade. Mas eu batalhei a vida inteira, estudei muito, trabalhei muito, e tive a oportunidade de conhecer essas pessoas que de alguma maneira influenciaram a minha formação e estenderam a mão para me levar para a profissão. O teatro universitário, por exemplo, me ajudou muito, a Aide Bittencourt, Paula Lima, Otávio Cardoso, né? Foram grandes professores ali que ensinaram minhas peças, me apoiaram muito. Pois é, então, no livro eu lembro isso tudo. Eu fico me lembrando de você, que eu vi esse início seu, né? E todo esse esforço, porque você já, quando você estudou jornalismo e etc., você já estava mais ou menos vocacionado para a área cultural. Exatamente. Não é não? Sim. É? A minha família era muito musical. Né? Meu avô chegou a tocar num grupo de choro nos anos 20, chegou a fabricar cavaquinho, violão. Meu pai era marceneiro, mas era metido a seresteiro, minha mãe cantava o dia inteiro. Então, desde pequeno, tinha esse lado da música. Por outro lado, meu pai comprava aquelas revistas em quadrinho, a Turma do Pererê, do Ziraldo, né? Luluzinha, Pato Donald, essas coisas. E eu, já pequeno, já queria aprender a ler para deglutir aquilo, para aprender aquilo. E já queria ser desenhista de história em quadrinho. Depois, com o tempo, eu me descobri poeta no tempo do Colégio Anchieta, ganhando festivais de poesia e já querendo fazer música para os festivais de música do colégio. Então, tudo veio junto. Em 1979, eu ganhei um concurso no antigo Jornal de Minas, na coluna do Gilberto Gonçalves, na coluna de música, sobre Geraldo Vandré. E foi publicado o texto e ele me convidou para colaborar com o espaço que ele tinha aos domingos, uma página de música.
E eu passei a escrever algumas resenhas, crônicas, entrevistar artistas. Qual jornal que era? Jornal de Minas. Jornal de Minas. Entrevistei o Belchior para ele, fiz uma entrevista. E quando eu fui fazer o vestibular, eu ia fazer arquitetura, ele me tirou de cabeça. Ele falou assim, arquitetura, o curso é de dia na Federal. Você não tem dinheiro, seu pai não tem dinheiro, você vai largar o emprego. Por que você não faz jornalismo? Você já é jornalista, você só precisa do canudo para exercer a profissão. E aí eu entrei na FAF-BH, lá eu ainda me dediquei um pouco à música e ao teatro, já colaborava no Jornal de Minas, no antigo Edição de Minas, que virou Edição do Brasil. Passei a colaborar no Suplemento Literário de Minas Gerais, na segunda gestão do Murilo Rubião, né? Com o Duílio Gomes, o saudoso Pascoal Mota, Adão Ventura, todos saudosos, né? Todos já se foram. E ali eu fui engrenando até que eu me formei e tive a oportunidade de estrear como crítico, né? Como colunista de teatro e cinema no Estado de Minas, substituindo uma pessoa que estava indo para Brasília, o Zé Guilherme. E o Geraldo Magalhães me deu essa oportunidade. Então eu estreiei no Estado de Minas em 1983, fazendo uma coluna de teatro vivo, às quartas e sábados, e domingo cinema, né? E em 84, está fazendo 40 anos, eu publiquei o primeiro livro meu, Teatro Mineiro, Entrevistas e Críticas, reunindo parte do trabalho dessa coluna, né? Agora é interessante, e aí eu comecei. Você falando isso, né, que você, nessa sua trajetória, né, você conta do Estado de Minas de 40 anos atrás. Isso. Então, eu imagino a redação do Estado de Minas nessa época, né? Eu conto isso, né? Eu me lembro, assim, quando eu cheguei, assim, a primeira vez que eu fui visitar, porque, na verdade, eu comecei no Estado de Minas pelo Porão, que eu fazia jornais de terceiros, né, e era editado lá. Então, eu tive o trabalho de conhecer as oficinas, a diagramação, todo aquele trabalho estrutural. Então, quando eu realmente adentrei a redação, já como repórter, colaborador, depois repórter, eu encontrei um hospício, né? Porque a redação naquele tempo era um hospício, né? Máquina batendo, máquina de escrever, cara rádio fumando, ligado, cara gritando, televisão, né? fumando, outro bebendo. Entrava a mulher, todo mundo aplaudia, porque tinha poucas moças na profissão, né? Mas era um clima muito familiar, muito... E você trombava com todo mundo na redação. Entrava o camelô, o político, o policial, o artista, né? E então o jornal era vivo, né? E a notícia, a gente brincava que subia a escada, né? É verdade. Às vezes você trombava com alguém, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui por causa disso, sei lá. O cara te contava uma história que dava uma reportagem, né? É verdade. E nisso eu conheci muita gente interessante de vários meios, principalmente o meio cultural, pelo qual eu sempre tive uma tendência. Ô Jorge, eu sempre interessante nessa época do Estado de Minas, eu ficava me lembrando que eu assustei quando eu vi, por exemplo, o André Carvalho e o nosso Wander Piroli editando página de polícia. Pô, eles não podiam estar na polícia, tinha que estar em outro lugar, né? Mas o Piroli foi um grande editor de polícia, né? E o André Carvalho editou o Caderno Infantil, do qual eu fui ser editor depois, que era o Burilândia. Estava me lembrando agora do André Carvalho na TV Itacolomi, né? André Carvalho e em outros, né? Que Imprensa Oficial. Imprensa Oficial nos deixou há pouco tempo, né? É uma figura extraordinária, né? Então, quer dizer, você tá trazendo com esse seu livro, né? Você está trazendo um pouco da história do jornalismo mineiro, né? Alguém disse, e talvez tenha razão, um pouco da memória cultural de Belo Horizonte dos últimos 40, 50 anos, porque eu fui personagem, fui testemunha e fui narrador disso que acontecia. Eu atuei muito na área cultural, entrevistei mais de 1000 pessoas de Belo Horizonte e de fora, grandes artistas, né? Que são citados aí, tanto na música, na literatura, no teatro, no cinema, na televisão, grandes astros, e também os valores que tinham sido da antiga TV Itacolomi, né? Que foi uma escola de teleteatro, teledramaturgia, que ninguém lembra mais. Entrevistei todos aqueles grandes nomes, tive a oportunidade de ser amigo do Elvésio Guimarães, do Otávio Cardoso, que foi diretor de elenco. Também foi meu amigo, né? Grande figura. Otávio Cardoso, que foi Otávio Cardoso foi presidente né? do sindicato de radialistas durante muito tempo, né? Não sabia. Foi presidente. Eu o conheci como diretor de teatro, professor de oratória. Ele foi presidente do sindicato dos radialistas durante muitos anos. Ele deu aula de oratória para o Murilo Badaró, para o Nildo Cardoso, ensinava a falar, né? E era uma pessoa muito agradável. E assim fui. E eu sou aquele cara que não perdi a oportunidade de estar fazendo uma entrevista, porque eu gosto de aprender, né? É verdade. Eu entrevistei o Arthur Bosna, que era belga, um grande maestro da primeira orquestra sinfônica de BH. Né? O filho dele até faleceu agora, essa semana. Eu entrevistei Fernanda Montenegro. Que deixou muita obra. Sim, era compositor. Compositor, deixou muita obra interessante. Eu fiz uma reportagem sobre a ópera O Sertão, do Fernand Juté, né? Que era um francês que escreveu sobre os sertões, adaptou, né? O Edson Maceda, que fez o personagem principal.
Eu fiz uma matéria sobre a ópera Tiradentes, né? Do Augusto de Lima, com o Manuel Joaquim de Macedo, né? E que fez 100 anos há pouco tempo. Outro dia eu me encontrei com uma menina que ela falou assim, olha, Ciro, eu sou sobrinha do Monzeca. Monzeca foi um jornalista do estado de Minas, né, durante muito tempo, irmão do João Chaves. Ele era irmão do João Chaves, que fez a maior música da Seresta Mineira, que é Amo-te Muito. Ah, né? tá. O Monzeca, e era redator do jornal Estado de Minas. O nome eu sei quem é, não conheci, mas lembro do nome. Então, eu lembro do Monzeca, né? E lembro dessa turma toda, porque é uma coisa muito curiosa, né, do jornalismo naquela época, né? E por isso que as pessoas se assustavam. Meu pai se assustou muito quando eu quis trabalhar no rádio, né? Na cabeça das pessoas, jornalista, radialista naquela época, eram boêmios, né? Por que era boêmios? Eu explico por quê. Que hora que o jornal fechava naquela época? Meia-noite. Meia-noite, 1h da manhã. 11h, meia-noite. Né? Eu não me esqueço uma vez que teve um crime às 10 horas da noite na Praça 7. Um corretor que era casado, tinha uma namorada, e naturalmente a namorada, a moça, ele naquela época lá fez mal àquela moça e tal. O pai dela procurou esse cara e o matou na Praça 7. Né? Era 10h30 da noite. No outro dia o Estado de Minas já trouxe toda a história daquele crime. Olha, você vê como é que era. O jornal era um negócio rápido. E não tinha internet. Não tinha internet, né? Então, no outro dia, você comprava o jornal, porque sabia que o fato estava no jornal. Né? Então, os jornalistas, eles saíam da redação, meia-noite e meia, 1h, o que eles iam fazer? Comer alguma coisa. Entrar onde? Num botequim, num restaurante. Gruta Metrópole, que era ali pertinho. Então, agora vocês imaginam Belo Horizonte, que era assim, ó, a redação do Estado de Minas, na Rua Goiás. Redação do O Diário, que era da Igreja Católica, era na Rua Goitacazes, né? A imprensa oficial ali na Avenida Augusto de Lima, né? A Rádio Confidência na Praça Rio Branco, ali onde que é hoje a rodoviária. A Rádio Guarani na Rua São Paulo com Afonso Pena ali, São Paulo ali, esquina com Afonso Pena. O Binômio em cima ali perto o Binômio perto ali também, na Curitiba. Né? A Folha de Minas era ali, perto do mercado ali. Então, tudo era no centro. E os jornalistas se encontravam nos restaurantes e bares. TV Itacolomi, tudo pertinho. Mocó da Iaiá. Então, quer dizer, todo mundo já ia. Então, você presta bem atenção o que era a noite em Belo Horizonte, porque os bares recebiam os jornalistas que estavam largando o serviço, né? A rádio, largando a rádio à noite, etc. Tal. Uma coisa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses nomes, o Célio Záulicos, o Dídimo Paiva, o Geraldo Magalhães, dessa velha guarda, né? Naquele tempo a gente tinha muita reverência por eles. Eram aqueles nomes que você lia no jornal e depois foi trabalhar no jornal. Mas ele é que é o fulano, esse é que é o Roberto Drummond, esse é que é o Wander Piroga. Havia essa respeitabilidade. A gente aprende. Eles eram a nossa escola. A nossa escola. E estão todos citados aí no meu livro. E é tão importante, né? Depois não vamos falar sobre o Roberto Drummond, essa turma toda. Mas antes eu vou cantar uma música, tá? Tá. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco eu volto. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, cantando aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um antisséptico de uso local e um analgésico também, né? Que você encontra em todas as farmácias e drogarias para adultos e crianças, todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos continuar a nossa conversa com o jornalista Jorge Fernando dos Santos, do seu livro, né, que está aqui, ó, né, Travessia no Tempo, onde ele conta a sua trajetória de jornalista em Belo Horizonte. São 40 anos, né, irmão? 40 anos, estou completando aí de trabalho. Você falou aqui você falou do nosso Roberto Drummond, aí fico me lembrando que eu conversava muito com o nosso Zé Maria Rabelo, né? O Zé Maria Rabelo, e depois o último livro que ele escreveu, ele me chamava para perguntar as coisas da cidade também e tal, e ficávamos horas e horas conversando, né? Aquele papo gostoso, né? Aí ele falava assim que o Roberto Drummond começou com ele lá no Binômio, né? Isso. No Binômio, né? Depois foi para Folha de Minas. Folha de Minas, né?
Trabalhou na revista Alterosa. Folha de Minas tinha um colunista de rádio e televisão naquela época, Eli Murilo Cláudio, que foi um jornalista que fez, o Eli Murilo Cláudio, olha para você ver, ele fazia todo ano a relação dos melhores do rádio e televisão, né? Era um negócio assim que depois foi para o Jornal da Cidade, aqueles negócios todos, tinha um Jornal da Cidade também, né? Eram muitos jornais naquele tempo, né? Na cidade, né? Teve muitos jornais, revistas. Eu trabalhei, por exemplo, com o nosso, no O Debate, né? E o O Debate era o jornal de domingo, né? Mas tinha algumas páginas que ficavam prontas antes, né? E o nosso Oswaldo Nobre, olha para você ver, o Oswaldo Nobre foi diretor do jornal Estado de Minas e tal. Quando ele fez o jornal, tinha uma oficina de jornal ali na Rua Araxá. Ele ia para lá os domingos, 8 horas da manhã, né? Ele fazia a composição do jornal, né? Naquela época que era com linotipo, né? Linotipo, né? Montar o jornal. Ele fazia, e eu lembro disso, que vinha o cara aí no Mineirão, o fotógrafo, e fazia as primeiras fotografias do Mineirão naquela tarde, revelava, né? Tinha que fazer aquele print todo, aquele negócio todo, para publicar aquela... Clichê, não tinha um aquele clichê, assim, tipo aquela um coisa carimbo. toda, o carimbo, né? Aí colocava aquilo, aí o jornal saía 8 horas da noite com a foto do Mineirão, olha para você ver, com a foto do Mineirão, e olha que coisa interessante, os cinemas da cidade, né? Quando saía a sessão de 8 horas, já tinha o vendedor de jornal na porta do cinema vendendo o jornal O Debate, que era com o resultado do futebol, de todo o futebol do dia, aquela coisa toda, né? Era fantástico. É fantástico, né? Mais rápido que a internet. Mais rápido que a internet, né? Você trazia um jornal com todo o Campeonato Mineiro naquela época, né? E a gente ficava ali, duro no rádio, né? Acompanhando tudo e você colocava comentários do jogo do Bela Vista com o Democrata lá em Sete Lagoas e etc. Tal. Então era um negócio Valério interessante. Doce, Valério né? Doce, Vila Nova, né? Era muito interessante. Então, você mexeu assim vamos dizer, num vespeiro, mas um vespeiro, estou dizendo um vespeiro no bom sentido, né? O vespeiro da memória. Na memória, né? Verdade, né? Da memória, né? E agora o livro vai ser lançado que dia? Nesse sábado, dia 5, a partir das 11 horas, no Esquina Santé, que é um restaurante ali no Santa Teresa, na rua Silvianópolis 464. É um restaurante do nosso ex-colega Silvio Scalione. Silvio Scalione também, que é jornalista, os grande filhos figura, deles foram meus colegas. E tem lá um restaurante muito bom. Você precisa ir lá comer. Vamos estar lá tomar um nesse chopinho, sábado, se Deus quiser, né? E eles são pessoas muito bacanas, são músicos também. É músico também. Todos eles. Ele, a esposa e os filhos. Ele e a esposa também, né? Então eu resolvi fazer lá porque é um livro sobre jornalismo, cultura, música, e eles estão enfronhados nisso. Então eu resolvi fazer num restaurante de jornalista. Né? Pois é, Jorge, você está fazendo uma coisa muito importante para a história do jornalismo em Minas Gerais. Fico me lembrando aqui da figura do ex-presidente da AMI, né, o Djalma, que levantou a história do jornalismo de Belo Horizonte, né? Do jornalismo mineiro também, desde Ouro Preto para cá. E lá na AMI ele inclusive fez uma parede nos jornalistas, né? A memória do jornalismo mineiro, que infelizmente a AMI está abandonada, né? Infelizmente ficou nas mãos do Wilson Miranda. E o Wilson Miranda fez uma diretoria, morreu e ficou um cara que é vice-presidente, que assumiu, que é um cara de Brasília, que ninguém conhece, né? A AMI está já tem hoje um movimento para recuperar a AMI para os jornalistas mineiros, né? Ali tinha um teatro muito bom. Um teatro, né? Um teatro pequeno, um teatro de bolso, né? Um espaço para festa, para encontros e tal, muito bom. Então, eu estou me lembrando disso aqui agora porque você está fazendo um trabalho com esse seu livro, um trabalho muito importante da memória do jornalismo de Minas Gerais, né? Que não se esgota apenas com os seus 40 anos, né? Não. É claro que você vai ficar mais motivado e vai buscar mais como eu falei aqui do Monzeca, falei aqui do Antônio Tiburcio Henriques, né? Também aquele outro Henriques, como é que era, que também foi diretor da sucursal do Estado de São Paulo aqui, que trabalhou conosco, Tarcísio Henriques, né? Que foi também uma grande figura, né? E
do celeiro que foi Santa Luzia, né? Santa Luzia foi um celeiro, né? Para o jornalismo mineiro, inclusive para o estado de Minas, né? A família Teixeira da Costa, Teixeira da Costa, o velho né? Geraldo Teixeira da Costa, Camilão, que está aí no meu livro, Camilo Teixeira, que era muito amado pelos funcionários, né? É verdade. E agora o filho dele está na vice-presidência, quer dizer, a família Teixeira. O meu livro fala de mim, fala do cenário que eu vivi, fala um pouco da música, do teatro, da literatura, e falo dessas pessoas que eu conheci, não todas, porque não cabe todo mundo num livro, não é uma enciclopédia. Né? Claro. Mas foi assim, eu comecei a escrever, eu li um livro do Hildebrando Pontes Neto, chamado Tempo Guardado, e falei, olha, eu também tenho memória, o livro dele é muito bem escrito, me emocionou muito. Aí comecei a contar umas historinhas, o meu encontro com Caetano Veloso, o meu encontro com o Tom Jobim, como é que eu comecei no teatro, como é que eu não sei o quê. Quando eu vi, eu tinha um livro ali. Aí quando eu falei, eu estou fazendo 40 anos que eu comecei nisso, então eu vou lançar agora. Vou lançar agora. Aí resolvi fazer e estou aguardando os amigos lá e agradeço muito o seu apoio. No próximo sábado, a partir das 11 horas. 11 horas da manhã. Lá no Santé. Santé, esquina Santé. Esquina Santé, Santa Teresa. Rua Silvianópolis 464. É isso aí. Viu? Vamos nos encontrar lá, se Deus quiser. Beleza, muito obrigado. Assim. Um abraço para você. Um abraço. Bem, agora você fica com Horizonte Notícia. E um dos destaques de hoje é o 4º episódio da série Vida Tecnológica, que fala sobre o uso da inteligência artificial e as tecnologias. E ainda entenda o que é eleições sustentáveis. E é ao 12:30, aqui, logo após aqui, o nosso programa. Tá legal? É isso aí. Um abraço.